E se o que está acontecendo no Oriente Médio não for apenas uma guerra? E se cada explosão, cada acordo secreto, cada movimentação entre Israel e Irã já estivesse escrito? Não em jornais ou tratados, mas no silêncio antigo das Escrituras. Mateus 24, o sermão profético de Jesus, começa a ganhar contornos assustadoramente reais. E, enquanto o mundo dorme, os sinais do céu acendem um alarme invisível. Esta não é uma história geopolítica, é uma convocação espiritual. O que parecia apenas tensão internacional, revela-se como o desdobramento de uma promessa milenar. Israel, a figueira do tempo profético, voltou a florescer. Irã, herdeiro de impérios antigos, move-se como peça de um xadrez espiritual. E no centro está a palavra de Jesus. Vede que ninguém vos engane. Essa profecia esquecida é um mapa dos últimos dias e pode estar se desenrolando agora. Neste vídeo, você vai descobrir o elo entre os selos do Apocalipse e os sinais de hoje. Veremos como o conflito atual carrega mais do que pólvora, carrega destino. Bem-vindo ao canal Histórias do Sagrado. Curta, compartilhe, inscreva-se. Mas, acima de tudo, esteja atento, pois talvez Mateus 24 não esteja apenas na Bíblia, esteja no noticiário de hoje. A cena é solene. Jesus caminha entre as colunas do templo, contempla suas pedras sagradas e anuncia: não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Era como se, diante da beleza do sagrado, ele visse já o juízo que viria. Os discípulos se aproximam confusos e perguntam: qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? A resposta não começa com guerras ou terremotos. Começa com um aviso: vede que ninguém vos engane. Porque o primeiro sinal do fim seria o engano? Talvez porque o engano parece verdade. E o mais perigoso não é a mentira que assusta, mas a falsidade que consola. Jesus nos alerta. Muitos viriam em seu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganariam a muitos. Hoje vemos líderes, ideologias e movimentos que falam de paz, de justiça, de espiritualidade, mas que desviam o coração do Evangelho. Não são apenas hereges declarados, mas vozes suaves que confundem. Como o cavaleiro do Apocalipse, que monta um cavalo branco, carrega um arco e conquista com aparência de paz. Este cavalo branco do capítulo 6 do Apocalipse tem sido interpretado por muitos como o espírito do engano, um poder que surge com promessa de harmonia, mas sem a verdade. O arco em suas mãos é símbolo de conflito, mesmo quando disfarçado. A coroa que lhe é dada sugere autoridade, mas é uma autoridade não recebida de Deus, e sim usurpada. É o espírito do anticristo, não como um ser mítico, mas como uma cultura. Uma mentalidade global que troca o reino de Deus por reinos humanos. Quando olhamos para Israel e Irã, vemos mais do que inimigos históricos. Vemos peças se movendo numa batalha espiritual que remonta a Gênesis. Israel, na profecia bíblica, representa a raiz da promessa. Irã, antiga Pérsia, aparece tanto no livro de Daniel quanto no de Esther, ora como perseguidor, ora como ferramenta de Deus. Mas agora, com armamentos modernos e alianças ocultas, ambos se tornam sinais. Sinais de que o tempo está se comprimindo. Jesus não prometeu que o fim viria subitamente. Ele disse: estas coisas são o princípio das dores. O termo usado remete a contrações de parto. Um processo que começa lento, quase imperceptível, mas que aumenta em intensidade. A dor não é o fim, é o anúncio do nascimento. E o que está para nascer? Um novo céu, uma nova terra, mas antes, uma purificação. Talvez estejamos nas primeiras contrações da história final. E aqui voltamos à advertência: vede que ninguém vos engane, porque o maior perigo não é a perseguição visível, é o adormecimento espiritual.
É olhar para os acontecimentos e pensar que tudo é apenas político. É reduzir o profético ao opinativo. Mas os que têm olhos para ver, reconhecem. As palavras de Jesus se alinham com os eventos, e o mundo natural reflete um abalo espiritual. Quantos milagres passam despercebidos, porque vestem o ordinário? Quantos sinais dos tempos são ignorados, porque se camuflam nas manchetes? A profecia não grita, ela sussurra ao coração que vigia. E enquanto a figueira começa a florescer, o céu repete: ele está às portas. Este é o tempo de discernir. E se tudo isso for só o começo? Quando Jesus mencionou a figueira em Mateus 24, não estava apenas usando uma metáfora poética, ele estava lançando um fio entre o tempo da promessa e o tempo do cumprimento. A figueira, em diversas interpretações, é símbolo de Israel. E a profecia dizia: quando ela florescer novamente, saibam que o verão está próximo. Em 1948, após quase 2 milênios de dispersão, Israel voltou a ser nação. Um povo que parecia perdido na poeira da história voltou a brotar. A restauração de Israel foi mais que um evento político. Foi um ato profético. Era como se Deus dissesse ao mundo: o relógio voltou a contar. A terra prometida, que fora pisada por impérios, agora florescia novamente sob o nome que o Eterno escolhera. E o mundo, tão preocupado com tratados e fronteiras, não percebeu o que o céu acabava de anunciar. Mas quem conhece as Escrituras, reconhece os sinais. Desde então, cada movimento em torno de Israel carrega um peso espiritual. Guerras, ataques, alianças, ameaças, tudo parece ecoar algo maior. Porque Israel não é apenas geografia, é memória da promessa. É o palco onde Deus escreveu e escreverá os atos finais da redenção. E quando o Irã se posiciona com hostilidade crescente, não é apenas tensão diplomática, é o reflexo de uma antiga batalha entre luz e trevas. No livro de Daniel, a Pérsia, nome antigo do Irã, aparece como força espiritual que resistia ao plano de Deus. Um anjo declara que lutava contra o príncipe da Pérsia durante 21 dias. Não era um rei terreno, era um poder invisível, demoníaco, que se opunha aos desígnios celestes. Hoje o Irã moderno continua com discursos e ações que visam apagar Israel do mapa, mas na raiz está a mesma resistência espiritual que Daniel viu. E então surge uma pergunta que queima na alma. E se o que vemos nos noticiários for apenas a superfície de uma guerra muito mais antiga? E se por trás de cada ataque, cada aliança, cada protesto, estiverem forças invisíveis disputando os destinos da humanidade? Talvez os governantes pensem que estão no controle, mas é o trono eterno que guia os tempos, e a palavra já anunciou: Jerusalém será pisada até que se completem os tempos dos gentios. Mateus 24 revela que a figueira brotaria e em seguida viriam os sinais do fim. Estamos exatamente nesse ponto da profecia. A figueira já floresceu, as dores já começaram e o tempo está se acelerando. Mas a maioria segue dormindo espiritualmente, buscando respostas em análises humanas, quando o céu já deixou tudo escrito. Não para que temêssemos, mas para que nos preparássemos. Porque quando Israel se move, o céu se move. E quando o céu se move, as almas precisam estar prontas. Não é o fim, é o anúncio de que o noivo está vindo. E tudo ao redor começa a tremer com essa aproximação. A pergunta que fica não é quando, mas estamos com as lâmpadas acesas? Enquanto Israel ressurge como uma promessa viva, o Irã se destaca como antagonista constante, mas há mais aqui do que rivalidade regional. O Irã, herdeiro da antiga Pérsia, aparece nas Escrituras como força que desafia a intervenção divina. Em Daniel 10, o profeta narra um combate espiritual travado nos céus, onde o príncipe da Pérsia
tenta impedir a resposta de Deus. Não era apenas política, era batalha espiritual. E talvez ainda seja. O discurso moderno do Irã, com ameaças de aniquilar Israel, não é apenas retórica. É o eco de uma voz antiga que resiste ao plano de salvação. O desejo de apagar o povo da aliança revela mais do que ideologia. Revela a fúria do espírito anticristo, que tenta calar a história da redenção desde Abraão. E é por isso que cada movimento do Irã na história contemporânea deve ser visto com olhos proféticos. Nas últimas décadas, o Irã se posicionou como líder do extremismo contra o Estado de Israel. Armou milícias, financiou grupos radicais, lançou ameaças nucleares. Mas, ao mesmo tempo, uma outra batalha se desenrola no invisível. Porque por trás de cada mísseis há decretos antigos, por trás de cada diplomacia há profecias se cumprindo. E por trás de cada silêncio político há uma guerra de tronos invisíveis. No Apocalipse, os 4 cavaleiros revelam estágios de juízo. O segundo cavalo, vermelho como o sangue, representa a retirada da paz da terra. E quando olhamos para o Oriente Médio, com suas alianças frágeis, explosões repentinas e ódio acumulado, sentimos que essa profecia já respira entre nós. Como se o cavaleiro vermelho já tivesse montado. Jesus disse: levantará-se nação contra nação, reino contra reino. E quando essas palavras são sobrepostas ao mapa atual, algo estremece. Porque não são apenas nações que lutam. São mentalidades, são culturas, são ideologias contrárias ao Evangelho. Irã não é apenas um país, é uma força simbólica representando o Oriente que resiste à luz. Mas o que poucos percebem é que mesmo essa resistência serve aos propósitos eternos. O Salmo 2 já dizia que os reis da terra conspirariam contra o ungido, mas Deus do céu ri, porque tudo se cumpre como ele determinou. A rebelião das nações, a fúria dos povos, até os ataques mais violentos, nada escapa ao fio invisível da soberania divina. A pergunta que resta é: por que Deus permite esse cenário tão tenso? A resposta pode estar nas palavras de Jesus. Quando começarem a acontecer estas coisas, olhai para cima, porque a vossa redenção se aproxima. Em meio ao caos, o céu se aproxima. E cada movimento, mesmo hostil, pode ser parte do som que anuncia: o Rei está voltando. Há um momento no livro do Apocalipse em que o silêncio do céu é quebrado. O Cordeiro, Cristo glorificado, abre os selos de um livro selado com 7 mistérios. Não é apenas um ato simbólico, é o início do desdobramento final da história. Cada selo revela um estágio do juízo, como se o próprio tempo fosse desvendado diante do trono eterno. E o mais impressionante é que os sinais descritos ali se alinham com as palavras de Jesus, em Mateus 24. O primeiro selo apresenta um cavalo branco. À primeira vista, poderia simbolizar pureza, paz, até esperança. Mas algo inquietante acompanha essa figura: um arco nas mãos e uma coroa conquistada. Muitos estudiosos identificam esse personagem como uma figura de engano, um falso Messias, uma liderança que seduz com aparência de justiça, mas conduz ao desvio. Ele não fere de imediato, ele seduz, engana, confunde. É o eco do primeiro alerta de Jesus: vede que ninguém vos engane. Logo em seguida, o segundo selo é aberto e surge o cavalo vermelho, símbolo do conflito aberto, da guerra que devora. O texto diz que foi-lhe dado o poder de tirar a paz da terra. O que antes era disfarçado de harmonia, agora revela sua verdadeira natureza: divisão, sangue, espada, nação contra nação, reino contra reino. As palavras de Jesus se entrelaçam com os símbolos do Apocalipse, como se o Evangelho e a visão profética fossem 2 lados da mesma chama. O terceiro selo revela o cavalo preto. Em sua mão, uma balança.
E a descrição que se segue é perturbadora. Um dia inteiro de trabalho será necessário para comprar apenas o básico para sobreviver. É a escassez, o colapso econômico, a fome como resultado de uma cadeia de desequilíbrios provocados pelo engano e pela guerra. As estruturas humanas começam a ruir e o corpo sente o peso do distanciamento espiritual. O pão torna-se raro e com ele a paz interior. E então o quarto selo, um cavalo amarelo, frio, doente. Seu cavaleiro tem nome, Morte, e o inferno o segue. Juntos recebem autoridade sobre a quarta parte da terra. A sequência é clara. Engano leva ao conflito, o conflito à escassez e a escassez à morte. Uma progressão que não apenas destrói, mas revela. Porque o que se revela aqui não é apenas o juízo de Deus, mas o estado da alma humana desconectada de seu Criador. É aqui que muitos sentem medo, mas a Escritura nunca foi dada para nos apavorar, e sim para nos despertar. Estes selos não são apenas castigos, são sinais, são convocações, são lembretes de que o mundo jaz no maligno, mas que o trono continua inabalável. O Cordeiro não apenas observa, ele dirige, ele julga com justiça e ele sela os seus. No capítulo seguinte, Apocalipse 7, uma nova cena resplandece. 144.000 selados, 12.000 de cada tribo de Israel. Em meio ao caos, Deus levanta testemunhas. Em meio à dor, ele separa os que proclamarão sua glória. A promessa continua viva. Mesmo quando tudo parece perdido, o céu mostra, ainda há um plano, ainda há misericórdia, ainda há uma colheita. Quantos sinais ainda serão necessários para que despertemos? Quantas vozes celestes precisarão ecoar nos noticiários antes que vejamos que os selos estão se abrindo diante dos nossos olhos? No coração do sermão profético, Jesus conta uma parábola silenciosa, quase escondida entre os grandes sinais. A figueira. Ele diz: quando seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que o verão está próximo. Mateus 24:32. Não se trata de uma metáfora solta, é um código, um selo espiritual que, ao ser lido com os olhos da fé, revela o compasso do tempo de Deus. A figueira é Israel, e o florescer dessa árvore marca o retorno do relógio profético. Após quase 2000 anos sem terra, sem língua comum, dispersos entre as nações, os filhos de Jacó voltaram. Em 1948, o Estado de Israel foi restaurado. Um evento sem precedentes na história humana. Um povo sem pátria reconquista sua herança. Língua hebraica ressuscitada. Cultura restaurada. Alianças testadas. Era como se as folhas tivessem, de fato, começado a brotar. E aqueles que conhecem os caminhos de Deus sentiram no espírito: o verão se aproxima. Israel não é apenas cenário da Bíblia, é protagonista. A terra que viu Abraão caminhar, Moisés chorar, Davi lutar e Jesus pregar, é também o palco onde o Apocalipse encontrará suas últimas cenas. Jerusalém, tantas vezes cercada, será novamente o centro de tudo. E por isso, cada ataque contra Israel carrega não apenas pólvora, carrega simbologia escatológica. O mundo vê bombas, o céu vê prenúncios. Jesus disse: quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo, às portas. O tempo profético é diferente do nosso. Deus não mede com relógios, mede com eventos. E quando Israel voltou ao mapa, o céu acendeu uma tocha invisível. O tempo está avançando. O brotar das folhas da figueira não indica colheita imediata, mas prepara os olhos para a aproximação do verão, o tempo decisivo. Alguns veem isso como coincidência, outros como teoria. Mas os que têm discernimento espiritual reconhecem: essa geração está vivendo um capítulo que os antigos profetas desejaram ver. Não porque somos melhores, mas porque o tempo nos escolheu.
Há algo acontecendo entre os céus e a terra que clama por vigilância. As profecias deixaram de ser apenas palavras, tornaram-se realidade pulsante, visível, urgente. E se o florescer da figueira não for apenas um sinal entre muitos, mas o sinal central? E se a volta de Israel for o marco silencioso que inaugura a reta final da história? É possível que a geração que viu a figueira brotar veja também a colheita final, o juízo, a glorificação, a volta do Rei. Isso não é sensacionalismo, é escritura, é promessa. A figueira não floresceu à toa. O verão está próximo. A última estação da história começa a respirar entre guerras e orações, entre sirenes e trombetas. E quem vigia sente o vento mudando. Porque quando Deus planta, Ele mesmo vem colher. Há uma dor que não vem dos homens. Uma angústia que não é apenas social, política ou emocional. É cósmica, é espiritual. O apóstolo Paulo escreveu: toda a criação geme e está com dores de parto até agora. Romanos 8:22. Jesus usou a mesma imagem em Mateus 24. Tudo isso é o princípio das dores. Não se trata de uma dor sem sentido, mas de um sofrimento com destino. Como as contrações que antecedem o nascimento, o mundo está em trabalho de parto espiritual. Guerras, fomes, terremotos, perseguições, tudo isso Jesus anunciou como o prelúdio do fim. E ainda assim, muitos vivem como se tudo fosse normal, como se o mundo não estivesse falando, como se a terra não estivesse chorando. Mas quem tem ouvidos espirituais percebe, algo está mudando. A ordem antiga começa a desmoronar como uma estrutura corroída por dentro. O que é construído sem Deus não permanece. Hoje, mais do que nunca, vemos os 4 pontos do alerta de Cristo se intensificando ao mesmo tempo. Guerras ganham novos contornos, com armas silenciosas e ameaças invisíveis. A fome, antes restrita a regiões isoladas, agora começa a rondar nações desenvolvidas por meio do colapso de cadeias econômicas. Os terremotos não são apenas físicos, são também morais e espirituais. Valores antigos desmoronam. A verdade é relativizada, a santidade esquecida. A perseguição aos cristãos atinge níveis alarmantes em diversas partes do mundo. Mas não é apenas a perseguição física. Há uma perseguição cultural, ideológica, onde a fé é zombada, onde o nome de Cristo é descartado em nome de uma tolerância que tudo aceita, menos a verdade. O discurso de engano torna-se norma, e muitos, mesmo dentro da igreja, cedem. Porque o engano não se apresenta como erro, mas como alternativa sedutora. Olhando para o cenário atual, vemos um alinhamento raro. Israel em alerta, Irã em tensão, as nações em desordem e o coração do homem em agitação. A tecnologia aproxima, mas não cura. A ciência avança, mas não responde ao vazio da alma. O homem moderno conquista o mundo exterior, mas perde-se dentro de si. E neste vácuo de sentido, os sinais se tornam gritos para o espírito. Volta-te ao teu Criador. Jesus encerra sua profecia em Mateus 24 com palavras solenes. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Toda estrutura visível será abalada. Toda glória humana será consumida. Mas o que ele disse permanece. E o que ele prometeu se cumprirá. O tempo está próximo. E talvez o que a igreja precisa agora não é mais informação, mas revelação. Não é mais opinião, mas santidade. A voz do Senhor ainda ecoa. Quando estas coisas começarem a acontecer, levantai vossas cabeças. É tempo de olhar para cima, não para fugir, mas para aguardar, não com medo, mas com fé, porque mesmo em meio ao colapso, a esperança se aproxima. O céu não está distante, ele está às portas. Há momentos em que Deus fala em trovões, mas há outros em que ele apenas sussurra.
E talvez este seja um desses tempos. Um tempo em que os olhos espirituais se abrem não com milagres estrondosos, mas com a percepção silenciosa de que algo sagrado está se movendo. O mundo continua correndo, debatendo, julgando, mas no coração dos que vigiam, o Espírito sussurra: Ele está vindo. Os sinais estão por toda parte. Israel voltou. As nações se agitam. A terra geme. O céu responde. E a palavra profética de Mateus 24, tão lida e tão esquecida, começa a se cumprir diante dos nossos olhos. Não como um filme, mas como realidade espiritual. Não como uma teoria, mas como um chamado à santidade, à vigilância, ao arrependimento. Nada está acontecendo por acaso. Cada abalo tem um propósito, cada guerra tem uma lição. E cada silêncio de Deus é um convite à fé, porque o que parecia confusão pode ser preparação, o que parecia crise pode ser parto. Deus está alinhando os céus e a terra, e os que têm ouvidos para ouvir precisam decidir: permanecerão distraídos ou despertarão? Vede que ninguém vos engane. Com essas palavras, Jesus não nos deu um medo, deu-nos um escudo. Ele sabia que os tempos finais seriam marcados por confusão, mas sabia também que a sua voz, suave e firme, seria o norte dos que o amam. Ele não nos deixou sinais para entreter, deixou sinais para preparar. E talvez tudo o que vemos hoje seja a resposta à oração dos discípulos. Dize-nos, quando acontecerão essas coisas? Neste tempo, cada cristão precisa escolher se será espectador ou sentinela. Se viverá como quem aguarda a próxima manchete, ou como quem espera o próximo mover de Deus. A figueira já floresceu, o relógio já conta, e a trombeta está para soar. O que o Espírito diz à igreja hoje não é novidade, é lembrança. Lembrança de que o noivo virá, e virá de repente, como relâmpago, como luz no meio da noite, como rei que volta para reinar. Comente abaixo: eu vigio em oração, se seu coração ardeu com a urgência do céu. Compartilhe este vídeo com aqueles que precisam acordar espiritualmente. Inscreva-se no canal Histórias do Sagrado para continuar esta peregrinação entre os sinais, as escrituras e o invisível. O mundo verá colapso, mas os olhos da fé verão retorno, porque no meio da noite o Cordeiro ainda vem.